Olá, seja bem-vindo ao canal do Estratégia Saúde. Hoje é dia de bate-papo por aqui e nós vamos conhecer a história da Daniele, professora de fonoaudiologia aqui da casa, do Estratégia Saúde. Então, seja muito bem-vinda por aqui. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Daniele Brandão, sou professora de fonoaudiologia aqui do Estratégia desde 2019. Sou fonoaudióloga, me formei na UFRJ em 2004, né? Sou carioca. E aí tenho mestrado em saúde pública, né, pelo Instituto Fernando Figueira Fiocruz, especialista em saúde pública também. Então, desde 2004 sou funcionária pública também, então no ano que eu me formei foi o ano que eu ingressei no serviço público. Eu trabalho hoje em 2 prefeituras, né, em 2 cidades no Rio e uma cidade vizinha que é Rio das Ostras. E estou aqui no Estratégia para assim, apoiar os alunos, né, e mostrar um pouco de como que a gente pode se preparar, né, e de toda essa minha vivência com os concursos, né. E para a gente entender um pouquinho melhor a sua história, começa contando lá do início, como que você escolheu a sua área e como que você ingressou no mundo dos concursos também. Essa decisão, né, do que você vai ser, né, na sua vida adulta não é uma decisão simples, né. Então, assim, quando a gente estava ainda no antigo 2º grau, que agora é o ensino médio, a gente estava lá, todo mundo meio que não tinha uma definição, né? Então, você tinha suas preferências. Eu tinha uma tendência ao jornalismo, sempre gostei muito dessa parte da comunicação, mas tinha um pouco de dúvida, gostava muito de criança. Tinha alguma coisa ali que estava meio que nos 2 mundos, né? Então veio uma amiga minha e conversou comigo e falou assim, por que você não tenta fonoaudiologia? Acho que meio que integra isso tudo que você gosta um pouco e tal. E aí eu fiz o vestibular, aí passei para a UFRJ e comecei a fono, né? E quando a gente inicia o curso, a gente não tem muita noção, assim, exatamente do trabalho em si, porque é tudo muito teórico, né? Todas aquelas disciplinas do ciclo básico e tal, até que você começa a vivenciar o curso, né? E ir escolhendo as suas preferências, né? Então, desde o período da faculdade, assim, inclusive nos estágios, eu sempre gostei da parte hospitalar. Então, eu fui acadêmica de maternidade, né? Então, assim, vivenciei esse período, né? Então, UTI neonatal é minha grande paixão, é uma coisa que eu amo trabalhar. Os recém-nascidos realmente sempre estiveram aí me cativando e continuam. E aí, logo em seguida, assim, na verdade, a gente meio que já vivenciava um pouco dos concursos, mas voltados para o mundo acadêmico, né? Então, por exemplo, lá no Rio a gente tem um processo que é acadêmico bolsista. Então, você faz uma prova para ser acadêmico e recebia um salário mínimo na época pela prefeitura. Então, ali, acho que foi um dos primeiros concursos, assim, que eu me deparei. Então, a gente tinha um conteúdo para estudar, você fazia a prova e ficava um ano. Eu tinha uma amiga de faculdade que os pais eram funcionários públicos, né? O pai é médico e a mãe professora, e eles sempre incentivavam a gente. Quando vocês terminarem a faculdade, vocês têm que fazer concurso, acho que isso vai ser bom e tal. Então, a gente já meio que terminou a faculdade com essa ideia. Então, a gente, antes mesmo de se formar, já estava tentando, né? Então, assim, aí, acho que Rio das Ostras foi o 2º concurso que eu fiz. Eu me formei em fevereiro, em novembro eu já estava trabalhando, porque eu consegui passar na prova, né? Foi um resultado muito legal, a gente estava com uma matéria muito fresca na cabeça, porque estava meio que recém-formado, então, assim, foi uma preparação, vamos dizer, até tranquila, porque estava com tudo da faculdade ali. E a Prefeitura do Rio eu entrei 4 anos depois, né? Já tinha um tempinho aí já trabalhando como fono, e aí acabei sendo aprovada, fui a primeira colocada, estudei muito para essa prova, porque queria muito estar nesse cargo, né? E aí hoje eu continuo aí nesses 2 lugares, né? Rio das Ostras eu atuo mais na área hospitalar, né? Trabalhando com meus bebês, que é o que eu tanto gosto, faço as triagens neonatais e também trabalho com pacientes adultos. E no Rio eu trabalho na gestão. Hoje eu ocupo um cargo de assessora de uma das superintendentes da Secretaria de Saúde, né? Então, eu presto assessoria nos serviços relacionados à saúde pública em geral e alguns relacionados à fonoaudiologia, né? E eu acho que essa vivência é uma coisa interessante que o concurso consegue te trazer, né? Então, você consegue ocupar vários lugares, não só o lugar exatamente da atuação do fonoaudiólogo no atendimento, né? Então, eu consegui viver e experimentar diversos lugares, assim.
como fonoaudióloga, né? E eu estava lendo outro dia um artigo falando disso, né? Do quanto que é importante, porque a nossa carreira é muito recente. Então, a gente tem aí pouco tempo de consolidação da fonoaudiologia, né? Então, assim, comparado com outras carreiras que têm aí muito, muito mais tempo. Então, estar em vários lugares, ocupar esses outros lugares, então poder estar na gestão, poder ter fonoaudiólogo nos hospitais, nas unidades básicas, isso é importante também para a gente, né? E eu acho que é uma coisa que o concurso possibilita, então é muito interessante. Assim. Porque muitas pessoas imaginam essa área só em clínica Não, ali, né? E tem muitas áreas assim. Sim. No Rio eu sempre trabalhei na gestão, trabalhei com formação de pessoas, assim, trabalhando na formação dos profissionais para aleitamento materno, né? A atuação da criança como um todo, então ficava à frente dessa linha de cuidado da criança, adolescente, então sempre trabalhando com educação em saúde, né? Então, trabalhei também um tempo aplicando um curso que a gente chama que é o curso introdutório em saúde da família, que é um requisito obrigatório para todos os profissionais que ingressam na estratégia de saúde da família. Então, assim, eu também sempre tive uma formação voltada para a saúde pública, também sou sanitarista, né, especialista em saúde pública. Então, a educação entra na minha vida também pelo concurso nesse sentido, né, de trabalhar com formação dos profissionais, né, não só fonoaudiólogos, mas de todas as categorias, né. E aí, eu começo a descobrir o quanto que é interessante isso, de você conseguir traduzir um conteúdo para ele ser compreendido pelas outras pessoas e ser aplicado, porque é muito disso que a gente faz quando a gente trabalha com educação em saúde dentro das prefeituras ou do serviço público. É isso, eu mostro para o cara o que é importante, que vai fazer o dia a dia dele ser diferente, que vai ser o dia a dia de quem ele atende também. Então, foi aí que eu me descobri professora, eu acho. Acho que foi meu primeiro encontro com essa capacidade de conseguir ensinar alguma coisa para alguém. Acho que começa nesse momento. Mulher de muitos empregos também, professora sim. Aqui no Estratégia. Sim. Então, conta um pouquinho aqui da sua atuação no Estratégia Saúde. Bom, eu ingressei no Estratégia em 2019, como eu já falei, né? E o meu ingresso foi bem interessante, assim, porque meu marido atualmente, né, na época era namorado, ele é engenheiro de computação, né? E ele decidiu ingressar no mundo dos concursos. Então, assim, largou tudo e foi estudar, né? Foi fazer prova começou a estudar para auditor fiscal, né? Então, ele está nesse mundo aqui e ele decidiu começar com estratégia, né? Então, como o curso sempre manda e-mail para os alunos, ele recebeu um e-mail que falava da seleção para o Academy, que foi a seleção que o Estratégia fez para a saúde. Aí ele falou, Dani, por que você não tenta, não faz essa seleção? Na época eu tinha acabado de passar no mestrado, né, então estava no meu primeiro ano do mestrado, e estava querendo viver coisas novas, porque eu acho que chega um momento também da sua carreira, né, que você vai buscando outras coisas, né? Eu já tinha um tempo de atuação, já tinha vivido grandes coisas, e eu estava querendo mudar em alguns pontos. E aí eu falei, vou tentar, né? Vamos ver o que vai dar. E aí eu fui fazendo as seletivas, fui fazendo, no final entrei, estou aqui até hoje, né? E assim, ele me ajudou muito, porque como ele já era aluno, né? Então ele entendia muito do que era, o que tinha que ter num PDF, o que tinha que ter numa videoaula. Então a gente sempre trocava muito dessas ideias, assim, sempre colocando, esse professor aqui é muito bom, porque isso é mais assim. Então, eu tive esse spoiler. Vou confessar que eu tive um spoiler em relação a como montar o meu primeiro PDF para a seleção, né? Porque todos nós tivemos que montar esse material piloto para a gente ver, isso se adequa, isso não se adequa. Então, eu tive esse spoiler privilegiado em casa, né? E deu certo. Estamos aqui até hoje. Conta um pouquinho de como é feita a elaboração dos materiais, né? Então, você falou já do PDF, que você teve esse spoiler de início, né? Mas agora que você já entende todos os processos, como que é feito? Bom, o primeiro passo para a gente montar o material é selecionar as questões, né? Então, a gente começa dando uma avaliada nas questões de várias bancas dos últimos anos, porque isso mostra para a gente quais são os assuntos que estão ali mais quentes, né? Então, o que aquelas bancas estão cobrando mais? Então, isso faz com que o nosso material seja muito direcionado, porque eu não estou ali escrevendo um livro inteiro, eu estou escrevendo o que é necessário saber para você acertar a questão. Então, o que faz essa análise acontecer é essa avaliação que a gente faz das questões, né? Então, a gente
começou pegando um banco de questões dos últimos 3 anos na época, né? Então, e isso vai se atualizando a cada ano. Então, alguns temas vão mudando o foco, né? E aí a gente fala que tem uma tendência, né? Como que uma coisa muda é outra. E assim começa a elaboração de um PDF. Então, a gente vai, seleciona as questões, né? Dos anos mais recentes. E a partir dali, aquilo mostra pra gente ali o foco que aquele material precisa ter, né? E aí, à medida que os anos vão passando, a gente vai atualizando. Alguns conteúdos mudam, outros conteúdos a gente consegue perceber que eles se mantêm, assim, com o mesmo foco ao longo dos anos, mas é dessa maneira que a gente cria esses estudos direcionados. E as nossas videoaulas, elas complementam, né? Porque às vezes a gente tenta montar o PDF de uma forma muito clara e com um texto, como se a gente estivesse conversando com o aluno mesmo, né? Então, assim, é como se a gente estivesse ali batendo um papo e explicando aquele conteúdo. E a videoaula complementa isso, né? Então, são 2 recursos importantes, né? Então, às vezes, quando a gente precisa também atualizar um conteúdo muito rápido, a gente às vezes utiliza o vídeo que é mais rápido, mas a gente está sempre caminhando junto com PDF e videoaula aí para apoiar os alunos, né, nessa caminhada. E eu acho que o que é mais importante, no entendimento de como ele tem que se preparar. No início, né, eu recebi algumas coisas nos fóruns e ainda hoje alguns alunos que começam o curso falam assim, ai, nossa, mas esse conteúdo tá superficial, eu queria mais, assim. E eu acho que à medida que a gente vai construindo esse conteúdo, a gente vai mostrando, cara, aqui não é uma pós-graduação, aqui não é um mestrado, porque você precisa saber daquele conteúdo o suficiente para você acertar. Se você vai perdendo tempo, vamos dizer assim, né? Não é que você vai perder tempo estudando, mas se você está estudando um tema muito além do que as bancas estão cobrando, você está deixando de estudar outro que é cobrado e aí isso acaba interferindo no seu resultado, né? Então, a gente tenta também nos vídeos, nos materiais, explicar para o aluno que a gente está direcionado. Então, nossos materiais, eles têm um foco e uma direção que é o que está mais quente aí nas bancas para que você não deixe de saber o que você precisa para marcar o X, né? Sim. E por que você acha interessante estudar focado realmente com estratégia saúde, né? Porque tem materiais mais amplos que não são tão focados. Por que é importante realmente ter esse foco? Primeiro pelo tempo, né? Então, assim, tem muita gente que decide estudar num pós-edital, né? Então, assim, esse material facilita ganhar tempo. Facilita também com que as revisões aconteçam, então quanto antes você consegue dar conta do que está ali naquele edital, mais vezes você vai conseguir revisar, memorizar aquele conteúdo. Então esse estudo direcionado, a principal coisa é não perder tempo. E assim, os concursos de fono, né, eles são concursos amplos, então a gente traz, a maioria dos editais, ele traz uma fonoaudiologia meio que geral, é quase tudo que você viu na faculdade. Você imagina, dar conta de estudar isso e traduzir isso em 30 questões, 30, 20 questões que são o que a maioria das bancas acaba cobrando. Então, assim, cara, o que desse mundo da fono é importante para responder 30 questões? Não é simples, mas o material direcionado, ele te ajuda a enxergar isso, né? Então, eu vou lá, então eu tenho um determinado tema, daquele mundo de coisa, aquele livro, daqueles tratados todos, eu vou lá e vou exatamente no alvo que eu preciso para conseguir aí responder as questões, né? Então, isso facilita a vida, né? Com certeza. Na minha época não era assim. Quando eu estudei para o Rio, eu lembro que a banca que é da Prefeitura do Rio, é uma banca que costuma informar referência bibliográfica, o que não é comum nos concursos e a maioria hoje não faz. Aí eu lembro que na época eu já trabalhava, eu comprei todos os livros. Cara, era muito livro. Em 2 meses eu tentei ler todos. É uma insanidade, assim. Eu consegui ler a maioria, assim, mas com certeza, assim, eu não consegui reter aquele conteúdo para além daquele momento da prova. Aquilo ali passou e eu perdi um maior tempão. E assim, eu acabei indo muito bem naquela prova, mas não foi só por aquele momento, foi pelo conhecimento acumulado dos outros concursos, de já ter estudado antes, assim. Mas eu acho que eu ter lido a maioria dos livros colocou na minha cabeça assim, eu consegui, assim, porque tem muito do emocional naquele momento da prova também. Eu acho que se eu não tivesse lido tudo, mesmo que eu soubesse o conteúdo, eu ia ficar assim, poxa, eu tô despreparada. Porque às vezes a gente mesmo se trai nessa, né, de...
achar que não conseguir, às vezes você sabe, mas a tua confiança fica meio abalada. Então, eu acho que naquele momento deu muito trabalho, mas ajudou na minha confiança. Mas assim, cara, é impossível. Então, hoje, né, é diferente. Você lê um PDF, mesmo que ele tenha 80 páginas, você vai ter um conteúdo enxuto, com um monte de questão para você treinar, isso é muito importante, né? Então, não adianta só ler o material, ou só assistir a videoaula e não treinar. Precisa do treino, precisa dar a cara que você quer para o teu material, né? Vai lá, marca com a tua canetinha, faz tudo colorido, faz o seu resumo a partir daquele material que a gente entrega, porque isso ajuda muito, né? Assim, a memorizar e ganhar confiança também, né? Uhum. E a fonoaudiologia tem várias áreas, você já citou algumas delas aqui, mas quais são para concurso, né? Quais são as disciplinas base ali? Porque, enfim, tem focadas, né, para cada concurso, para cada área específica, mas quais são realmente as mais importantes que costumam cobrar? Então, a gente realmente tem na fono uma coisa complexa para os concursos em que a gente cobra um pouco de tudo. Então, eu tenho um pouco de saúde coletiva, a gente tem um pouco de fonoaudiologia hospitalar, a gente tem um pouco de voz, a gente tem um pouco de educacional, a gente tem um pouco de linguagem. Infelizmente, no concurso da fono, é isso que a gente se depara. Então, a gente tem um pouco das grandes áreas em que a fono se divide, a gente tem um pouquinho de cada coisa. E a maioria dos concursos segue essa tendência. Então, vou te dar um exemplo, né? Por exemplo, a IBSER, né? Um concurso que está mais voltado para o hospital, mas não é só fono hospitalar que cai na prova. Você pega um pouco de tudo da fono, é lógico que a maioria do enfoque tem para atuação no hospitalar, mas cai um pouco de tudo, é porque o nosso trabalho ele é muito sistêmico. Então, assim, por exemplo, eu vou para o hospital, vou avaliar um paciente com uma sequela de AVC e que teve uma alteração na linguagem. Eu preciso saber um montão de coisas ali. Eu não vou ver só a linguagem, eu vou ver como é que o cara está na deglutição, eu vou ver como é que o cara está na voz. Então, acho que a banca meio que resume tudo isso, assim. É lógico que quando a gente foca na atuação, você vai fazendo as suas especializações, mas o concurso, ele é um pouco mais geral. Então, assim, se eu fosse analisar por bancas, assim, eu não tenho uma tendência de um assunto que cai mais. Assim, às vezes muda de uma para outra, tipo, uma gosta de cobrar mais de deglutição e disfagia, outra... Mas, em geral, você tem um equilíbrio entre os temas, sabe? E aí, é por isso que eu falo, estudar mais com direção ajuda a gente bastante, né? Assim, a parte de audição também é uma parte que cai bastante, então é um pouquinho de tudo. E quais concursos estão em alta aí nessa área? Bom, a gente teve esse ano, assim, um concurso que a prova ainda vai acontecer recentemente, né? O Ministério Público de São Paulo, assim, um super salário, né? Muito legal. A gente tem uma crescente desde 2021 para os concursos de perícia em fonoaudiologia, né? Então, esse cargo de perito é um cargo com bons salários, né? Então, assim, e tem uma tendência de estar crescendo, né? Então, essa área foi reconhecida recentemente pelo Conselho Federal de Fono, né? E essa questão da perícia tem aumentado e como eu falei, é um diferencial dos salários da prefeitura, porque são cargos com salários mais altos, né? Então, o Ministério Público de São Paulo aí também foi bem interessante. A gente tem a IBSER que está aí também com muitas vagas previstas, com salário também diferenciado, mas a gente também teve algumas prefeituras, né, que pagaram acima do piso do fonoaudiólogo, né, dentro de uma carga horária legal. Então, assim, a gente tem alguns bons concursos aí aparecendo aí nos últimos anos e quem está se preparando, né, está saindo na frente. Então, assim, a galera aqui de São Paulo, por exemplo, né, a gente teve vários concursos com a Banca Vunesp. Então, quem começou a se preparar lá em janeiro para o primeiro de prefeitura que saiu, conseguiu pegar todos os outros, né? Então, isso ajuda, né? Quem entra logo na frente na preparação acaba se beneficiando. E para quem ainda não está se preparando, porque não decidiu exatamente a área, por que você acha que fonoaudiologia é importante? Agora é o momento de você falar por que te brilhou os olhos essa área. Bom, como eu falei, né, eu não sabia muito o que me esperava, mas à medida que a faculdade foi acontecendo, né, eu fui experimentando e vivenciando, assim, muitas coisas. Eu acho que hoje a gente vive um momento da fono que é um momento de crescente muito interessante, assim, com várias
várias novas áreas, né? Então, assim, essa área da perícia, por exemplo, então, é uma coisa que a gente vê, quanto que a gente é polivalente, eu acho que é isso, essa possibilidade, né? E o quanto que a gente faz a diferença nas equipes multidisciplinares, assim. Então, trazer esse olhar da fonoaudiologia, assim, para várias questões que a gente vive em relação à saúde, né? Então, eu acho que isso que me faz brilhar os olhos hoje. Então, por exemplo, algumas questões hoje que estão muito em alta, por exemplo, a questão do autismo, essa questão do desenvolvimento infantil. Então, quanto que o fonoaudiólogo consegue contribuir? A questão do envelhecimento, né? A gente está vivenciando o envelhecimento da população e, com isso, algumas patologias que são mais comuns, por exemplo, as demências, né? Como Alzheimer. Então, isso começa a aparecer. Então, a gente poder identificar os sinais precoces, poder apoiar essas questões da população, né? Eu acho que é o que faz essa atuação na comunicação como um todo, eu acho que é o que faz a diferença do ser fonoaudiólogo, de estar atuando nisso, assim, é o que me dá ânimo, né? Construir políticas públicas que possam ajudar nessas questões de comunicação como um todo, né? Acho que isso é o que é mais interessante, que vai muito além de só atender no consultório. Eu acho que, na verdade, assim, é um misto da fono junto com essa coisa toda que vem das políticas públicas, do quanto que a gente pode contribuir, né? E trabalhar no Estratégia Saúde significa o que para você? Bom, como a gente estava conversando antes, né? Eu acho que ter a chance de ajudar pessoas a mudar sua vida, né? Eu acho que isso é muito interessante, assim, né? Então, existe uma gratidão quando você atende alguém e que você faz um bom trabalho no seu dia a dia, isso é legal, mas ter a retribuição de um aluno, né, de falar assim, ai, a gente conseguiu, que bom que você me ajudou a vencer esse caminho, isso aí não tem preço, assim, eu acho que viver essa experiência na estratégia é única, assim, de poder transformar vidas, sabe, assim, de poder ajudar alguém a chegar no objetivo, acho que isso é o que mais faz a diferença. E para quem quer começar a estudar agora, qual é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é conhecer o nosso material, acho que é interessante. Todos os nossos materiais sempre tem uma aula que é grátis, um PDF que é grátis, que vocês podem baixar, né? Então, assim, quem não sabe o que fazer, está perdido, não sabe que concurso começar, pode buscar lá o nosso curso regular, né? Então, todas as áreas da saúde têm um curso regular, então a gente tem um curso regular em fonoaudiologia, que é um curso amplo, que aborda um pouquinho de tudo. Então, nosso primeiro PDF, que é o 00, está lá para vocês conhecerem a metodologia, como é que a gente organiza essas questões, como é que esse material está escrito, para vocês conseguirem ver se vocês vão se adaptando ou não. A gente também tem o canal do Estratégia Saúde, que tem vários vídeos lá de correção de questões, né? Então, não sou só eu do time da Fono, tem a professora Sheila também, né? Que também está aí gravando alguns vídeos, que entrou recentemente para agregar aí nesse nosso projeto. Muito legal. Então, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, né? Aquela mensagem final. Tá certo. Por favor. Bom, eu queria dizer que é importante não desistir, mesmo que o caminho seja difícil, né? Então, assim, para algumas pessoas é simples, para outras nem tanto, mas a persistência vai levar a um bom resultado, né? Então, assim, organizar a vida, se planejar para aquilo poder acontecer, né? Então, assim, não vai cair no seu colo do nada, né? Então, como diz a Prof. Mirella, não tem almoço grátis, assim, você precisa se dedicar, mas cada um vai se dedicar da forma que pode, né? E aí o resultado vai chegar, é só esperar. Muito obrigada, então, por compartilhar tudo aqui com a gente. E muito obrigada a você também que assistiu até aqui. Lembrando que aqui no canal do Estratégia Saúde você encontra outros conteúdos, outras entrevistas também. Então fique sempre ligado por aqui e a gente se vê numa próxima. Até mais!